Para se construir uma vida a dois, marido e mulher, é necessário uma sabedoria. E essa sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Não há outro lugar para encontrar sabedoria, a não ser a palavra de Deus. Nos curandeiros não tem sabedoria. Nos livros de autoajuda não tem sabedoria. No livro de Sócrates não tem sabedoria. O único lugar que se encontra sabedoria para construir um lar, construir um casamento, é na Bíblia Sagrada. Porque é aqui onde se encontra o estabelecimento, a instituição do casamento. Então nós entendemos que ouvir conselhos bíblicos é ouvir Deus falar. Conselhos humanos desaparecem, voam com o vento. O vento leva. Por isso que em Provérbio 19:20, a palavra de Deus diz: ouve o conselho e recebe a instrução. Você está ouvindo? O que a palavra está dizendo? Ouve o conselho e recebe a instrução. Para o quê? Para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então hoje você tem a possibilidade de ouvir conselhos de Deus, de ouvir instruções para o resto da sua vida. Hoje, quando uma pessoa começa um casamento, a vida a duas pessoas, lembrando que a única forma desta relação ser aprovada por Deus é quando ocorre entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Assim Deus aprova. Todas as pessoas casam com sonhos, casam com muitas expectativas, casam com projetos de felicidade. Mas às vezes o caminho para alguns casais se torna bastante espinhoso no meio do caminho. E a igreja tem a missão de levar o povo a adorar o Senhor, claro, e fazer com que o povo possa ouvir e praticar a palavra do Senhor. Porque quando se pratica a palavra, se evita os chamados desastres familiares. Quando se pratica a palavra, evita-se tudo isso. O Senhor Jesus nos ensina como construir um casamento, como construir uma família sobre a rocha. Esse é o primeiro dado. Mostra aí. Lucas 6, 46 a 49. Você tem que ouvir com cuidado, tá? Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, há um bando de gente que se dizem serem crentes, que se dizem serem cristãos, falam de Deus, mas não fazem o que Deus disse. Há um monte de gente que você vê com a Bíblia Sagrada debaixo do braço, dizem que são pessoas de Deus, cristãos, mas não praticam o que a palavra de Deus diz. Então o Senhor está indignado com isso. Ele está a dizer: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? O versículo 47 diz a palavra: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Diz que todo casamento, todo lar, toda uma família que ouve a palavra e a coloca em prática, eu vou te mostrar como é que esta família é. Eu estou fazendo a aplicação da palavra. Versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pode abalar. Casa aqui coloca casamento, coloca família, coloca lar. Não pode abalar por ter sido bem construída. Um lar bem construído, um casamento bem construído, uma família bem construída, não há nada que possa vir. Não importa qual tipo de tempestade, qual tipo de problema, nunca vai abalar uma família, um casamento, um lar bem construído sobre Jesus Cristo. Rocha Jesus Cristo. E o versículo 49 mostra o casamento que se apenas ouve a palavra, mas não a coloca em prática. Diz o versículo 49, mas o que ouve e não coloca em prática, não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. Já viu uma casa sendo construída sem vigas? Mesmo que não seja Idai, Fred vai destruir a casa.
Ana vai destruir a casa. Por quê? Porque não tem alicerces. Todo casamento que não tem alicerces, Jesus Cristo, não espere boa coisa desse casamento. Não. Então eu estou a mostrar quais são os alicerces que fazem com que um casamento se fortaleça. Ele está dizendo, este casamento, este lar que ouve a palavra, não pratica, é como se fosse um homem que constrói a sua casa sobre a areia, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo, viu? Logo, não atrasa, logo desaba. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É uma grande destruição daquele casamento. É uma grande destruição daquele lar, daquela família. Por quê? Os alicerces não eram de Jesus. Os fundamentos não eram Cristo. Meus queridos, quem criou o casamento é Deus. E quem criou as regras de convívio do casamento é quem? Deus. Ele é quem criou o casamento e quem criou as regras de convívio é Ele. Não adianta pegar um livro de autoajuda, não adianta ir na minha Jofina pensar que vai resolver. Não vai resolver nada. Não vai. Porque não foi a mulher Jofina quem criou o casamento. Ok?